Opa! Apareceu! Então vem com o destaque da Macaca. Oi, Lupe, é com você! Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todos que acompanham os Donos da Bola. Agora sim, tá tudo restabelecido para falar da Ponte Preta, que hoje entra em campo para enfrentar o Novo Horizontino. Macaca que está em busca da sua primeira vitória no campeonato estadual. E é claro, tem aí essa possibilidade não para o jogo de hoje, mas para a sequência do Campeonato Paulista, o Ribamar, que ontem foi anunciado como reforço da Ponte Preta, atacante que já está no Moisés Lucarelli, mas ainda não está regularizado, nem no BID e nem na Federação Paulista de Futebol. A Ponte Preta, como eu disse, tem hoje compromisso contra o Novo Horizontino, jogo difícil, até porque o adversário também não venceu na competição, então as duas equipes aí brigando para conquistar a primeira vitória no estadual. A Ponte Preta deve ter algumas novidades na escalação. O Dedé, machucado, não deve reunir condições de jogo, assim como Moisés Ribeiro, que saiu lesionado ainda na primeira etapa no empate contra a Inter de Limeira. Esses dois atletas ficaram em tratamento e devem desfalcar a Ponte Preta. Na zaga, para o lugar do Dedé, são duas as possibilidades: a presença do Léo Santos, que ainda não estreou com a camisa da Macaca, ou o Fabrício, que foi titular contra o Palmeiras e pode retornar aí à vaga de titular ao lado de Fábio Sanches. No meio-campo, sem Moisés Ribeiro, e a primeira opção seria o André Luiz, mas isso não deve acontecer. O técnico Gilson Kleina deve ou escalar o Matheus Jesus ou até uma possibilidade do Matheus Anjos. Alguns ouvintes mandaram na Rádio Bandeirantes que o Matheus Anjos estava machucado. A gente não tem acesso aos treinamentos e, por enquanto, a Ponte Preta ainda não falou de nenhum problema muscular ou alguma lesão que o Matheus Anjos sofreu aí nesses últimos dias, até porque ele foi utilizado um pedacinho na partida contra a Inter no último sábado. Então, até aproveitando a arte na tela e escalando a equipe da Ponte Preta, que deve enfrentar o Novo Horizontino hoje à noite, às 7 horas, no Moisés Lucarelli, com o Igor Vinhas no gol, na direita Norberto, na zaga Fábio Sanches e ao lado dele ou o Léo Santos ou o Fabrício, e na lateral esquerda o Guilherme Santos. No meio-campo, a presença do Marco Júnior, Leonaldi e o Matheus Jesus ou o Matheus Anjos, né? Tem essa possibilidade do Matheus Anjos não ser relacionado por conta de alguma lesão. E no ataque, a presença do Luca, do Fecim e o Niltinho, que deve receber uma oportunidade no ataque, já que os dois jogadores que começaram como companheiros do Luca não agradaram. No primeiro jogo, o Igor Formiga não foi bem, e no segundo jogo, o Luiz Fernando, que até entrou bem contra o Palmeiras, mas quando foi escolhido para ser o titular, também não teve muitas oportunidades. O Niltinho entrou bem, deu assistência para o Luca e deve receber a oportunidade no ataque ao lado do camisa 9 da Macaca. Do outro lado, um time, como eu disse, que também busca a sua primeira vitória, será um adversário da Ponte Preta também na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino, que começou mal a temporada. Só que num retrospecto recente, o Tigre de Novo Horizonte empatou o ano passado na primeira fase do Campeonato Estadual com a Macaca e no Troféu do Interior levou o caneco para casa. E o técnico Léo Condé falou da expectativa desse duelo contra a Macaca e também esse histórico favorável a favor da equipe de Novo Horizonte. Ano passado a gente enfrentou a Ponte em 2 momentos, né? No primeiro jogo do Paulistão nós empatamos por 1-1 e depois vencemos a final do Troféu do Interior. Esse ano modificou bastante o elenco da Ponte, né? A gente sabe que o treinador também é diferente, é o Gilson Kleina, são cenários diferentes. É claro que é um confronto de duas equipes hoje que figuram na Série B do Brasileiro, e tem tudo para ser um jogo bastante movimentado. Eles também não iniciaram tão bem a competição, mas a expectativa nossa é de fazer um bom jogo e trazer um bom resultado de lá. O Léo Condé, que quando a Ponte estava em busca de um treinador, sempre estava no radar da diretoria da Ponte Preta, mas escolheu esse projeto lá em Novo Horizonte, foi o responsável pelo acesso da Série C para a Série B e agora está comandando mais uma vez a equipe no campeonato estadual. 7 horas da noite, a bola rola no Moisés Lucarelli. Quem sabe a primeira vitória da Macaca no Campeonato Paulista. E só mais um detalhe, Batistão: Copa do Brasil, a CBF divulgou agora de manhã as datas e também os horários dos jogos da primeira fase da competição nacional. A Ponte Preta, que joga contra o Cascavel, jogo único, a Macaca tem a vantagem do empate e a partida acontece no dia 22 de fevereiro, às 7 horas da noite, lá em Cascavel, no estado do Paraná. Batistão.
Bom, vamos debater já a Ponte Preta, esse jogo importante de hoje, partida marcada para 7 da noite com a transmissão, a melhor transmissão do rádio pela Rádio Bandeirantes. Está em Novo Horizontino, qual a sua expectativa para hoje à noite? Pois é, Batista, o Novo Horizontino tem sequência de trabalho, né? O Léo Condé há muito tempo aí no comando do time, é um time com jogadores conhecidos aqui pelo futebol campineiro. O Giovani, goleiro, jogou no Guarani. Tem uma dupla de zaga que também passou pelo Guarani, né? O Bruno Aguiar e também deixa eu até pegar o nome dele aqui, o Valber, que jogou no Guarani ano passado, jogou no Vasco da Gama. Então são jogadores conhecidos, jogadores experientes no setor ofensivo. O Danielzinho é um jogador muito perigoso nesse time do Novo Horizontino. É uma mescla, né? Jogadores experientes, mas jogadores jovens. É um time que investiu, sim, na pré-temporada, fez algumas contratações. Não tem para hoje força máxima, né? Existem ainda alguns jogadores que estão em processo de condicionamento físico e por esse motivo o técnico Léo Condé vem colocando alguns jovens jogadores como o Lucas Ramon, que passou pela base do Guarani, também não teve oportunidade no time principal, mas é uma peça aqui para citar o quanto o time do Novo Horizontino tem optado por entregar os jogadores jovens nesse Campeonato Paulista. Então é uma proposta de jogo muito interessante. O Léo Condé é um técnico que gosta de agressividade mesmo atuando como visitante, e eu tô curioso, Batistão, para ver a postura da Ponte Preta depois de 2 desempenhos muito abaixo do esperado, né? Contra o Palmeiras é possível entender, né? O Palmeiras é uma máquina, é um time muito forte, atuando no Allianz Parque, mas contra a Inter de Limeira foi uma decepção muito grande, principalmente porque a Ponte apresentou um futebol muito ruim. Tem a questão do gramado, sim, é verdade, o gramado pode ter influenciado na dinâmica do jogo, mas isso faz parte, né? O time tem que estar acostumado com essas circunstâncias, inclusive hoje, provavelmente a chuva também apareça em algum momento e deixa o gramado pesado. Então é um desafio tanto para o Gilson Kleina, porque é um campeonato de tiro curto e a Ponte precisa começar a apresentar resultado, Batistão. E você, CH, está curioso também, tipo o Júlio Nascimento, para ver a Ponte? Eu estou preocupado e curioso. Estou preocupado com o time da Ponte, porque não apresentou nada até agora. Está chovendo. Ele parece que vai começar o jogo com o Fabrício. Isso é uma notícia que não é boa. O Fabrício não está pronto fisicamente. Eu não sei que tipo de jogo ele vai fazer. O Novo Horizontino vai para a 4ª partida, enquanto a Ponte vai para a 3ª. Seria muito importante que a Ponte fizesse o resultado positivo, ganhasse a partida, né? Para somar o 4º ponto em 3 partidas. Seria muito bom. Agora, eu acredito nisso? Não, Batista. Eu não aposto nenhuma ficha. O jogo é uma grande incógnita. A Ponte, de repente, pode entrar dentro de campo e fazer um gol rápido e, de repente, as coisas se encaixarem. Mas eu estou muito preocupado com a zaga, estou preocupado com o goleiro, estou preocupado com o meio campo. Lá na frente o Lucas sozinho, eu começaria o jogo com o Niltinho, eu colocaria nessa zaga ou o Léo ou o Thiago, não começaria o jogo com o Fabrício, ele está fora de forma. E todos esses fora de forma, Batista, deixa para um outro momento, né? Prepara separado, nem que for para colocar garoto no jogo. Mas não arrisca, porque hoje, Batista, contra o Novo Horizontino, a Ponte tem obrigação de ganhar. Porque o campeonato que a Ponte disputa, como você adora falar, é o mesmo que o Novo Horizontino disputa. O primeiro objetivo é a permanência, tanto para a Ponte como para o Novo Horizontino. Ô Gleger, além do jogo que você vai comentar pela Rádio Bandeirantes, queria que você falasse um pouquinho também do Ribamar, que está chegando aí, jogador de 24 anos. O último time dele foi o América Mineiro, marcou 24 gols. Aliás, 24 não, 34, né? Ou 24. Me fugiu o número agora, mas fez um número muito bom de gols pelo América Mineiro. Olha, Batista, para mim é uma contratação, tá? Não é um reforço. Nós discutimos muito isso lá na Rádio Bandeirantes ontem, né? Sobre a chegada do Ribamar. Eu acho que foi contratado, é claro, a Ponte precisa de um jogador com essas características, né? Nós vamos ter que ver na prática como o Ribamar, como chega, se já está pronto para jogar, se vai conseguir ajudar, né? Porque não dá para ficar esperando. A Ponte precisa se preocupar com o Campeonato Paulista. O torcedor está preocupado. Aí contrata um jogador que ainda vai precisar de 2, 3 semanas para entrar em forma, então fica difícil. Mas eu acho que pro setor a Ponte precisava de um jogador como ele. Então até aí eu concordo. Mas para mim é apenas uma contratação, não é um reforço. Para falar do jogo,
Olha, Batista, a gente tem visto a Ponte com vários problemas, né? No setor defensivo, no meio de campo, né? No ataque a bola não chega. O Luca está muito divorciado. Eu só espero que o Gilson... E olha, pela possível escalação ali, eu vi que dá para o Gilson mudar um pouquinho o jeito de jogar, o esquema. Ele tem jogado com o Fecim aberto. Traz o Fecim para jogar por dentro, como fez o ano passado, chegando, pisando na área. Acho que ele vai ajudar mais. Não precisa mudar. Deixa o Nil. Eu também escalaria o Niltinho, tá? Tô com o CH nessa. Acho que merece a oportunidade. Entrou bem no jogo, né? Então merece entrar como titular. Niltinho e Luca à frente e o Fecim por trás. E automaticamente que você protege ali a sua primeira linha que tem problemas com o Leonaldo e Marco Júnior. E aí pode ser até o Matheus Jesus, por que não? Até porque ele precisa entrar em forma logo, né? Tem que pôr para jogar. Dá para utilizar, porque eu não colocaria o André Luiz, tá? Só por isso eu escalaria o Matheus Jesus. Acho que no aspecto técnico, mesmo ele estando fora de forma, eu acho que ele vai ajudar mais do que o André Luiz, porque o André Luiz nós já vimos o que aconteceu nas 2 últimas partidas. Então, colocaria o Léo na defesa, porque o Fabrício para mim também ainda tem que esperar um pouquinho, está fora de forma e no setor ali tem comprometido. Então coloca o Léo, que é jovem, que é menino. Então muda o esquema. Muda o esquema para tentar surpreender. E espero que ver uma Ponte hoje competindo. Porque na última partida a Ponte competiu até o momento que fez o gol. A partir daí, uma desorganização total. Então, competir, porque o resultado positivo hoje é de suma importância até para as pretensões da competição. E a única maneira de você competir é colocar em campo o cara que aguente correr. Não tem outro jeito. O Gleiger está certo. Primeiro tem que competir. Do meio para final da partida, nas 2 partidas, quem entrou, quem estava no jogo, estava com a língua de fora. Então, é início de temporada, a Ponte está sofrendo, mas hoje vai precisar correr. Ô Lupe, para finalizar, qual o preço do ingresso para hoje à noite? O ingresso para o setor de organizadas, R$ 30, para o setor de arquibancada descoberta, R$ 50. Um preço um pouco maior do que a Ponte estava praticando, principalmente no ano passado. Porém, a diretoria fez aí o Ponte Pass, que é uma espécie de passaporte, bem mais em conta para o torcedor já garantir a sua entrada para os 5 jogos que a Ponte ainda tem na primeira fase do Campeonato Paulista. Então compensa mais comprar esse passaporte, esses ingressos, do que comprar um jogo avulso. Então é um serviço que a diretoria da Ponte Preta está colocando à disposição do torcedor para esses primeiros jogos do Campeonato Paulista. E só um detalhe, o Ribamar ele fez 33 jogos, só que só marcou 3 gols, Batistão. Ah, perfeito. Então, a correção aí nos números é 33 jogos, mas gol apenas 3. Batista, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida, aproveitando o Lupe aí, o derby é sexta-feira, né? Não sábado. Sábado, dia 19. É sábado? É sábado, CH, é sábado. Eu coloquei sexta no meu Twitter, só que eu estava olhando no calendário de 1993. Então, errou! No erro, mas o clássico entre Ponte e Guarani é sábado, é metal esfregando em metal. Aê! É o motivo pelo qual ele estava num calendário de 1993. Ninguém vai saber dizer. Ninguém vai conseguir explicar. Errou! Valeu, Lupe, muito obrigado aí pelas informações, falando da macaca aqui na tela da Band. E atenção!